Salve rapaziada, ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube. Estamos hoje falando das primeiras corridas do Grande Prêmio da França de Superbike, como se esperava, debaixo de um temporal danado, incontáveis tombos nas classes 600, 1000 e na 300, né? Especialmente na 300. Começando pela 1000, o Jonathan Rea, como se esperava também, deu mais um passo forte rumo ao 6º título na categoria principal do Mundial de Superbike. Ele largou em terceiro, né? As duas BMWs do Lavert e do Sykes fizeram as duas primeiras colocações, mas o Rea completou a fila 1, largou na frente, debaixo d'água, e as duas BMs foram para o chão, porque o Garrett Gerloff, que largou de 5º lugar, largou muito bem com a Yamaha, o norte-americano, está em grande fase, e deu uma sacudida ali, estilo Petrucci na corrida passada da MotoGP, e as duas BMW se bateram e ficaram pelo caminho na curva 1, inacreditável, né? O Rea foi para frente, as Yamahas avançaram, o Lewis, companheiro de equipe dele na Kawasaki, recuou para a 4ª colocação, o Loris Baz, local, né, francês, especialista em chuva, o maior piloto da MotoGP quando andava lá, 1,90 m de altura, se aproximou, o Gerloff também estava animado, mas acabou indo ao chão. Isso estabilizou a corrida, o Lewis herdou a 3ª colocação, o Rea lá na frente e se manteve ali, o Baz fez uma ótima 2ª posição, pressionou, não foi fácil para o Jonathan Rea, né? Ele teve que se defender dos ataques das Yamahas, mas se saiu mais uma vez muito bem, topo do pódio de novo, né? E o Scott Redding, né, que é o vice-líder e precisa evitar esse título, não conseguiu fazer o que queria, né? Largou na 9ª colocação e veio ganhando algumas posições, herdou outras, né? Herdou no acidente do Gerloff e herdou no acidente do Leon Haslam também, e no final chegou em 5º. Mas aí a diferença ainda aumentou, né? Pô, são 99 pontos pela frente nas 2 corridas de amanhã e nas 3 corridas do GP de Portugal, mas a diferença aumentou de 51 para 62 pontos, e desses 99 pontos, 37 serão disputados amanhã, né? A Super Pole Race, que larga às 6 da manhã, depois às 7h15 teremos a Super Sport 600, onde quem venceu? Andrea Locatelli, né? Venceu a 11ª em 12 etapas, né? O Locatelli, já campeão por antecipação na etapa passada, fez mais uma vez uma grande prova, chova ou faça sol, Locatelli na cabeça na 600. E na 300 tivemos ali uma corrida interrompida logo na primeira volta, porque houve um acidente incontáveis, não dá para calcular quantos tomos, felizmente ninguém se machucou seriamente, mas a corrida foi interrompida por bandeira vermelha e relargou para 6 voltas, já é uma corrida pequena, né, de 10 voltas. Os brasileiros, o Tom Kawakami teve dificuldades, né, conseguiu a posição no grid, vencendo a corrida de última chance, né, vencendo a corrida para os pilotos que não se classificaram entre os 36 mais rápidos que largam nessa categoria, que tem 50 inscritos, né, uma categoria muito disputada, muito difícil. O pole foi o Tom Booth-Amos, né, da Inglaterra, que vinha liderando, né, faltando 3 voltas, levou um tombo naquele S final ali que estava muito escorregadio, a pista às vezes abria um pequeno trilho, isso na Superbike, mas foi bem difícil para os pilotos adivinhar, como estava a aderência, né, estava bem traiçoeira, e o Booth-Amos ficou pelo caminho, a liderança ficou para o Scott De Roo, o holandês, com o líder do campeonato, Jeffrey Buys, na cola dele. Chegou na última volta, o Buys deu o bote que se esperava que ele fosse dar. Nem precisaria, porque ele já tem uma liderança grande sobre o De Roo. Agora essa liderança se expandiu para 21 pontos. E os brasileiros terminaram, o Macan conseguiu marcar os seus primeiros pontos, foi 12º, grande resultado do Felipe Macan, primeira vez que ele pontua no Mundial. O Tom Kawakami fez uma 10ª colocação, também muito boa, vindo lá de trás, e infelizmente o Macon foi um dos acidentados e não pontuou nessa etapa. Teremos as corridas amanhã, como eu já falei, né? E a gente vai ficar de olho na Super Sport 300, especialmente porque larga às 10h15. Vamos ver como é que os brasileiros vão se sair. A previsão para amanhã é de chuva. Olho também, claro, na Super Pole Race, que dá 12 pontos ao vencedor, que larga às 6 da manhã. E às 9 horas larga a corrida que dá 25 pontos ao vencedor, a corrida 2 da Superbike, que pode e deve garantir mais um título mundial para o Jonathan Rea.
o craque da Kawasaki. Ali perto, hoje não choveu, na Espanha, em Motorland Aragon, onde tivemos mais uma etapa, a quinta etapa do Mundial Júnior e também do Campeonato Espanhol de Velocidade. Nela, o brasileiro Diogo Moreira largou na 9ª colocação, ele conversou com a gente ontem, chegou a andar em terceiro, mas acabou caindo e abandonando a prova. Acho que ele caiu na curva 13, infelizmente 0 pontos para o Diogo, mas teremos 2 corridas da 300 amanhã. A vitória nessa etapa de hoje foi do Ivan Guevara, que largou na 22ª colocação e venceu com a KTM da Aspar Racing, a equipe que compete no Mundial de Moto Velocidade. O Diogo tem 2 chances amanhã de fazer essa classificação, melhorar no campeonato para poder, quem sabe, em 2021 ir para o Mundial de Superbike ou no Mundial de Moto 3, a classe inicial do Mundial de Moto Velocidade. As corridas amanhã começam às 6 da manhã, a primeira corrida ou a segunda corrida, mas a primeira de domingo do Mundial 300, e a segunda é às 9 da manhã, também com transmissão no YouTube, ao vivo no canal Sev Repsol, de graça, muito bom. E a transmissão do GP de Superbike continua ficando com o canal streaming da Zon, narração do Guto Nejaim. Corridas por hoje é isso. Amanhã vamos estar de perto acompanhando essa segunda parte, tanto do Mundial de Superbike como do Campeonato Espanhol de Velocidade e também do Mundial Júnior de Moto 3. Sorte para os brasileiros mais uma vez. Bom, hoje foi bom para o Felipe Macan. Agora que a gente falou um pouco das corridas de hoje, de agora a pouco, vamos falar sobre as novidades da tecnologia, né? As motos elétricas, a gente sabe, tem um representante na Copa do Mundo de moto elétrica na velocidade, estão ganhando espaço, e existe uma empresa francesa, que é a Electric Motion, que lançou a primeira moto elétrica de trial com embreagem. E a embreagem no trial é tudo, né? Porque você precisa se preparar, dar o giro certo para os obstáculos. Não tem marcha a Electric Motion, mas ela tem a embreagem, uma embreagem muito parecida com as embreagens das motos convencionais. E é uma moto que tem um torque impressionante. Tem 600 Nm de torque. Só para vocês terem uma ideia, a Triumph Rocket 3, que é a moto mais potente em torque que eu saiba da atualidade, tem 223 Nm. E é uma moto de 2,5 litros, a moto que pesa 290 quilos, enquanto a Electric Motion pesa 75 quilos. É uma moto muito interessante. O preço aqui não é muito interessante, porque ela custa na Inglaterra, a moto é feita na França, ela custa na Inglaterra 6.900 libras, o que dá mais ou menos quase 51 mil reais lá. E é uma moto que tem uma autonomia, como todas as elétricas, pequena, né? Cerca de 50 km, e a carga dela demora 2 horas e 15 para se completar. Mas ela tem um negócio interessante derivado da Fórmula 1, ela regenera a bateria na descida. Você aperta um botão, assim como os freios da Fórmula 1 regeneram a potência da bateria, ela também regenera, então você pode, dependendo se tiver muita descida, ampliar a sua autonomia. Vou rodar um vídeo dela agora para vocês verem, e especialmente, além de verem e se abismarem com a capacidade de pilotagem, de transpor obstáculos, escutem o som da Electric Motion Racer. Roda aí, Gabriel! Que imagens espetaculares, né? A moto mostra o potencial das motos elétricas que vieram para ficar, e especialmente assim, o som, né? A falta de som, né? Isso ajuda bastante a ampliação das áreas de prática de esportes a motor, especialmente fora de estrada. Esse piloto craque, né? É o Gael Chatagna,
piloto francês que lidera o campeonato francês de trial. Gostaria muito de ver essa moto sendo comparada em nível de mundial com as motos a combustão, mas de toda forma é impressionante o que a moto corresponde. Você não precisa acelerar, ela não tem marcha, né? E você usando a embreagem, um toque, um pequeno giro no acelerador faz um efeito insuperável. Acho que, pelo menos no trial, o futuro é bzzz. É isso, ficamos por aqui. Amanhã voltaremos com o desfecho dos grandes prêmios, né, do Grande Prêmio da França, também do Campeonato Espanhol de Velocidade e com outras notícias interessantes do mundo do motociclismo. Aquele abraço, até lá!